Irmãos, hoje nós trabalhamos na escola dominical a questão da culpa, mas eu queria enlarguecer mais esse tema, porque nós vemos que na nossa própria vida cristã, nós temos várias oportunidades de ensinar alguém alguma coisa. Com certeza, você não é preciso você ter filhos, mas simplesmente você se relacionar nesse mundo. Então, de certa forma, você vai sempre trazer uma verdade, ensinar alguém. E quando nós começamos a refletir ainda mais sobre isso, nós vemos como nós somos, às vezes, hábeis e temos muitas vezes aquela palavra certa para aquela pessoa, ou temos a doutrina correta, como nós gostamos de dizer, como os presbiterianos que somos. E até na forma de você falar, você dá aquela entonação de voz para realmente chamar atenção para a importância daquilo que você está falando. E assim, nesse interim nós argumentamos com o nosso próximo, como verdadeiros, às vezes, doutores da lei. Nada passa ao nosso olhar vigilante, porém da vida alheia. Afinal, nós somos pós-graduados, mestres, doutores em discernimento, mas do viver do próximo. E o que dizer da nossa própria vida pessoal? Aqui eu não estou falando para A, para B, eu estou falando para mim, para a nossa vida aqui, internalizando o texto para cada um de nós. Será que também tratamos, refletimos, examinamos a nós mesmos com igual rigor? E aí eu queria que os irmãos, por favor, abrissem o Salmo de número 43. Que diz assim: Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha alegria, a grande alegria. Ao som de harpa eu te louvarei, ó Deus meu. Agora, esse verso é a exposição que nós iremos trabalhar hoje de manhã. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Irmãos, o salmo que nós acabamos de ler, que é o Salmo 43, ele tem algo de profundamente útil para a nossa vida. E eu acredito que na meditação, e nós internalizando essa meditação, isso vai produzir frutos de pacífico, de justiça e de fé. A nossa mensagem é baseada, como disse, no verso 5. Como alguém já disse, os salmos são considerados as janelas da alma. E por que é dito isso? Porque nele, nos salmos, vários dos salmos, eles descortinam diante dos nossos olhos um retrato nosso, verídico, sem maquiagem, no linguajar moderno, sem Photoshop, da experiência de qualquer homem que já viveu neste mundo, inclusive a nossa própria. O salmista, em vários salmos, inclusive no salmo anterior, nós estamos lendo o 43, no salmo 42, lá no verso 5, usa de um artifício literário, onde ele faz uma pergunta a si mesmo, mas que leva ao seu leitor, cantor, a transpor aquela experiência para ele próprio. E perceba que no Salmo 42, no verso 5,
Veja aí na sua Bíblia, ele vai projetar aqui também, Mateus. Qual é o texto que está aí? O mesmo do verso 43, 5. Então é interessante porque o escritor bíblico inspirado, e tudo isso está a soberania de Deus ao redor, que ele foi inspirado pelo Espírito de Deus para escrever aquilo, achou nessa sequência de salmos a necessidade, a utilidade e a ênfase de colocar o mesmo verso. E é interessante porque o nosso Salmo 43 não tem um autor definido, você não vê isso, quem foi o autor, mas no capítulo anterior, no verso 42, diz quem foi. Foram os filhos de Corá. Alguns dizem que isso reflete que talvez o Salmo 43 também tivesse sido feito pelos filhos de Corá. E quem eram os filhos de Corá? Se você quiser, depois em casa, você vai ver isso lá em Êxodo 6, 24 e 1 Crônicas 6, 31, fala quem era a descendência dos filhos de Corá. E um descendente desse foi um dos levitas, junto com Asaf, que era irmão dele, que produziu o Salmo 42. Provavelmente, a julgar pela estrutura e pela repetição, talvez no 43 também tivesse sido ele. Mas dentro desse verso tão importante, ao ponto de ser repetido em salmos diferentes, nós iremos propor o seguinte tema para a nossa reflexão: a importância do autoexame espiritual. E 2 lições apenas eu gostaria de tratar com os irmãos sobre esse tema. O primeiro é diagnosticando nosso estado de espírito. Perceba as expressões no verso 5. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. A importância de realizar essa prática tão comum no livro de Salmos, e em especial no texto em análise, é cristalina, é clara, é marcante, porque quem conhece neste mundo melhor o nosso interior, e aqui eu estou pregando a irmãos, né? E aí eu te pergunto, você, eu, podemos adentrar 1 milímetro que quer no interior de qualquer um dos nós, mesmo naquele que está sentado ao seu lado? De jeito nenhum. Sabemos pela prática que somos péssimos juízes de nós mesmos, apesar de excepcionais advogados. Mas cremos que, munidos das ferramentas certas, e entre elas a mais importante, que é o discernimento oriundo da palavra, podemos ter sucesso e um examinar frutífero nas nossas vidas. Neste caso, em especial, o salmista começa sua pregação empírica, ou seja, a sua própria experiência, direcionada à parte mais oculta, mais invisível, mas nem por isso menos importante do ser humano. Ele diz: por que estás abatida, minha alma? Essa parte do ser humano, que excetuando um momento bem precioso, lá na consumação dos séculos, onde vai ter a ressurreição geral, onde nós vamos ter um novo corpo glorioso, mas até lá, quando nós passamos dessa existência curta, dessa existência transitória, que uma hora nós estamos aqui, outra hora podemos passar. Essa parte, justamente aqui, tão importante, que vai
ao encontro do Criador, é justamente aqui falada como alma. Perceba que é justamente esse elemento oculto aos olhos físicos que o salmista dirige o seu intento. De começo pensamos o quanto temos refletido nas coisas além da vida mortal, da vida física. Quais são as nossas prioridades? Aonde está o nosso coração? O quanto temos pensado nas coisas que são eternas? Alguém já falou uma vez que a diferença entre reputação e integridade é que uma diz respeito à dimensão externa, ou seja, o que os outros pensam ao nosso respeito, e a segunda diz respeito a quem realmente somos. Entre reputação e integridade. E nesse diagnóstico que nós estamos vendo aqui, a primeira evidência do estado de espírito do salmista é o abatimento. Perceba a expressão, porque estás abatida. A palavra-chave no verso, justamente abatida, é uma expressão muito profunda. No texto original, também pode ser traduzida essa mesma palavra por prostrada, humilhada, encurvada, enfraquecida, derrubada, ou seja, em estado de profunda lamentação. Todo esse misto de sentimentos e sensações estavam no salmista, dentro dele. Ele diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E aí, chegamos à segunda expressão deste afiado e inspirado diagnóstico. Do mais íntimo do seu ser, e ao lado de um abatimento de alma, se junta o interior cheio de quê? De perturbação. Hoje lá na sala, nós falamos da doença do século. Qual é a doença do século? Começa com D. Está aí na boca dos irmãos, depressão. E quem já teve alguém que cuidou com esse tipo de doença, sabe como é uma doença terrível. E leva muitas vezes a uma ausência de paz, a uma ausência de satisfação, a uma constante perturbação, a um abatimento de espírito. Algo como o profeta Elias experimentou lá em 1 Reis, quando ele olhou e só eu sobrei dos teus profetas, Senhor. Ele pede até a morte para ele mesmo. E aquilo ali, o coração dele estava enganando ele. Porque se você olhar o capítulo anterior, Deus tinha salvado 100 dos profetas do Senhor ali. Mas ele só conseguia ver a situação abatida, a situação miserável que ele estava. Por que estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Não uma perturbação qualquer, mas uma perturbação, uma profunda inquietação. E observando o texto hebraico, que está por detrás do texto português, é uma coisa que leva o homem a chorar internamente e a se manifestar um descontentamento e às vezes até, quem sabe, uma murmuração, porque muitas coisas, essas coisas às vezes estão conectadas e quem sabe até por um momento levar a uma falta de confiança em Deus. Tal era o diagnóstico, fruto de uma inquirição precisa do salmista
consigo mesmo que, abatido e perturbado, num quadro muito difícil, que sem dúvida era necessário o tratamento. E aí nós vamos à segunda lição. Primeira é diagnosticando o estado de espírito. E agora é justamente tratando nosso estado de espírito. Como que, olhando no espelho e vendo a situação de mazela em que se encontrava, o compositor sacro do Salmo, como se apontasse o dedo na sua própria direção, exclama, como dando ordem para si mesmo, no espírito de um verdadeiro profeta, diz: espere em Deus. Ou seja, aguarda a providência de Deus, aguarda o tempo do Senhor, espere o seu agir. Interessante é que ele faz isso por dois fatores práticos importantes. O primeiro deles é que Deus não era para ele um Deus desconhecido. Um Deus que tinha feito com ele uma aliança, mas era um Deus a quem ele podia clamar, Deus da aliança, o seu Deus, o Deus pessoal, que tinha feito com ele um pacto de ser dele o seu Deus e ele ser o seu povo. Um Deus que estava vendo a história do povo de Israel no Antigo Testamento, que sempre teve um cuidado especial com aqueles que haviam sido alvos da sua graça, do seu resgate. Um Deus que desde o começo tinha chamado os patriarcas, tinha comissionado esses homens: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão obedeceu, e assim os outros patriarcas, que ele desde o começo tinha culminado, então, no maior evento, toda aquela história, que depois foi José para o Egito, morreu ali no Egito, e depois se levanta um faraó que não tinha conhecido José, escraviza o povo e culmina aí no maior evento de libertação do Antigo Testamento, a libertação do cativeiro egípcio. Perceba também que não só o salmista sabia da pessoalidade do Senhor. O Senhor é o meu Deus, o Deus da aliança. Lá com a vida da nação de Israel. Mas pessoalmente, Ele é o meu Deus. É o Deus que age na minha micro-história. Na tua vida. Na nossa vida. Ele diz, com muita esperança no coração, que Deus era o seu auxílio. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o meu auxílio e Deus meu. Auxílio significa não uma mera ajuda. Mas o texto hebraico fala de uma palavra que descortina um auxílio contínuo e atuante. Como aquele auxílio que salva, que liberta, que dá bem-estar, que dá prosperidade e que, em suma, dá vitória. Que provém a necessidade. O Senhor tinha já dado várias lições sobre isso, quando ele deu vitórias em batalhas para o povo de Israel, para não só ser libertado do Egito, mas conquistar a terra que, sob juramento, deu aos pais deles. Esse é o nosso Deus. Ele não só inicia a jornada conosco, ele perpasseia essa jornada, ele termina a nossa jornada e nos recebe na glória. Esse é o nosso Deus. Por isso é que existe, e é aqui expresso pelo salmista,
a esperança que mesmo passando por momentos turvosos, turbulentos na sua vida, a esperança que ainda no fim eu louvarei. Eu louvarei. Espera em Deus. Eu louvarei ao Senhor. E aqui, irmãos, esse é o texto bíblico, essa exposição da palavra. Mas vamos aplicar a nossa vida, que é importante, trazendo aspectos práticos para a nossa reflexão. Me permita fazer algumas aplicações. Lá em Tiago 1, 23 e 24 diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. E aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você se viu figurativamente diante de um espelho e pregou e esposou a verdade que todos nós aqui professamos crer? Se você não consegue se lembrar quando, ou pensas muito para te recordar, algo está faltando ou está errado. Será que o teu coração já está te enganando sobre o seu próprio estado espiritual? Ou tua consciência adormecida, dizendo que está tudo bem? Ou será que eles, teu coração e tua consciência, estão te justificando? Perceba que talvez você até saiba, ou diagnostique algo errado em tua vida, e o sentimento de culpa queira desabrochar, mas pensamentos do tipo: você está assim por conta de fulano, ou olha o que fizeram com você, ou veja como teve oportunidade. Isso a gente viu hoje claramente nas lições. A culpa verdadeira, a culpa falsa, essas coisas. E aí, em vez de resolvermos esse problema espiritual e assumirmos nossa parcela de responsabilidade com nossa miséria, lançamos nossa culpa para outrem. E nossos próprios pecados são tidos como desculpáveis diante dessa situação. Quantas vezes nós não fazemos isso? Eu tô fazendo isso, mas porque fulano fez isso. Aí eu estou me justificando. E aí, os nossos próprios pecados são tidos como desculpáveis e fechando assim a porta para o tratamento eficaz do problema. Em meio às tuas ponderações, olhando esse salmo, nesses momentos únicos de reflexão, quem sabe depois, no calar noturno, no teu travesseiro, no abismo da tua cama, como tem sido o diagnóstico de tua alma e no teu interior? Colhes apenas abatimento e perturbação? Será que te sentes tão fraco? Vem à tua mente pensamentos dos mais perversos e quem sabe até suicidas? Sim, é um tabu. A gente tem que dizer isso. Que vem até pensamentos suicidas. Já pensaste o que pode estar motivando esses sintomas de espírito? Várias podem ser as causas, mas quem sabe pecados que não são postos de lado, que são tratados como verdadeiros bichinhos de estimação e que têm corroído tua convicção, que têm corroído a tua força, que têm corroído a tua firmeza. E quem sabe, num verdadeiro efeito cascata, tem levado a uma perturbação, uma inquietação constante, uma ausência de paz na tua vida, que quem sabe pode estar lançando efeitos maléficos onde você está.
no trabalho, na família, nos seus relacionamentos. O pecado nunca fica só, ele sempre traz para si um companheiro, ele traz outros pecados. O pecado nunca fica só. Ele gera outros. É um abismo que chama outro. Pecado não tratado não gera frutos bons e não desaparece. Se você está concentrado e refletindo comigo aqui hoje, e percebe que na tua vida, sintomas como eu falei, a primeira coisa que deves fazer, ir longe da vista de todos, porque não importa a reputação, mas a sua integridade, a primeira coisa, sim, é que vá em secreto ao teu quarto. Derrame-se diante de Deus. Expõe a Ele em espírito de confissão tua situação de alma. Não assuma... Atenção aqui, viu? Isso é importante demais para nós, irmão. Não assuma nenhum compromisso ou voto antes deste passo. Pois te digo que você, eu, não temos forças para mudar nossa própria alma. E eu chamo você agora aqui, como testemunha, que no passado, qualquer voto que você fez, ou tentou fazer com suas próprias forças ou sozinho, com certeza foi um fracasso. Pois se conheço algo pela revelação, só pela revelação, é que a estrutura do homem é pó. Sem a graça de Deus, não teremos força de cumprir nossos compromissos. Seguido a isso, a memória, e traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Lembra, portanto, que Ele é o teu Deus, nosso Deus, que tem uma relação pessoal contigo. Que intervém pessoalmente na tua vida. No teu ser, Ele te conhece por trás e por diante. Ele é que segura a tua mão. Ele que vai ao encontro da tua vida quando ela está cheia de mazelas. Adão, onde estás? É Ele que toma iniciativa. É Ele que com amor eterno te ama. Com benignidade te atrai. Que começou a boa obra em tu. Tenha a lembrança das bênçãos que Ele tem te proporcionado. Às vezes, bênçãos que você nem espera. E pasmem, que você sequer sabia a necessidade de ter essas bênçãos. Que você nem orou para isso. E Deus te abençoou da mesma forma. Esse Deus é muito misericordioso. Te chamo a atenção que para muitos momentos e muitas vezes você não via nenhuma solução no horizonte. E ao redor
só existia densas nuvens. Mesmo sabendo que o sol, como disse aquele cântico, não parou de brilhar, você não conseguia visualizar a luz. E é neste momento de angústia profunda, de quase desespero, que Deus não te abandonou. Não nos abandonou. Que Deus veio ao nosso encontro. Que Deus interviu na nossa história. Que Deus da aliança honrou o seu pacto de ser o nosso Deus e nós o seu povo. Isaías, num texto belíssimo, sobre ajuda e auxílio da parte de Deus. Lá em Isaías 41, 13 a 20 diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor. Veja quantas vezes ele diz, eu te ajudo. E o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante novo, amado de lâminas duplas. Os montes trilharás, as alturas, e moerás os outeiros e os reduzirá a palha. Tu os padejarás e o vento os levarás. O redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas e não há. E a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Produz toda aquilo que é necessário à nossa sobrevivência. Tornarei o deserto em açudes de águas e terra seca em mananciais. Plantarei o deserto, o cedro, uma das maiores árvores. A acácia, a murta e a oliveira, e dá alimento, e dá o óleo que alegra. Conjuntamente porei o ermo, o cipreste, o almeiro, o bucho, todas essas vegetações, para que todos vejam, atenção aqui, para que todos vejam, objetivo, para que todos vejam e saibam, e considerem, e justamente entendam, que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Ah, que texto belo. E agora, como eu sei que está forjado no teu coração um espírito de gratidão, que nesse fogo da gratidão seja forjada a tua espada, a espada do Espírito, a palavra de Deus, e banhado o teu escudo no aço desse mesmo Espírito, que é a nossa fé, poderás enfrentar mais um dia com a esperança que o fim da tua existência, ainda nesse fim, tu louvarás, tu glorificarás aquele que até ali manteve, não só iniciou, mas manteve a boa obra em teu viver. Que o nome do grande do Senhor e de seu maravilhoso Filho Jesus seja bendito, pois digno é o Cordeiro de receber a glória, a honra, o domínio pelos séculos dos séculos. Que Deus nos abençoe nesse tempo, porque é para o nosso bem. Amém, irmãos. Deus abençoe.